Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à última semana do Projeto Newton de Cálculo 1. Olha só que coisa mais linda, eu comecei assim que é só para trazer emoção, porque eu estou bem emocionada. Vamos dando um oizinho aí no chat para mim, esse chat está caladinho? Bora, bora meu povo, é a última semana, então é a semana do gás, né? Do gás. Dá aquela impulsionada, porque vocês vão ver que vai valer a pena, tá? Vale a pena dar aquela impulsionada. Lembrando que esse curso a nossa parte, né, de integração, ele basicamente foi só um mês, né, de curso que nós tivemos. Então, eu já fica aqui um aviso para mais para frente, né? Que o que a gente tenta dar nesse curso de Cálculo 1 é o maquinário, é a ideia, é a tua intuição que está por trás do Cálculo 1. A teoria mesmo de Cálculo 1 é muito mais ampla, tá? A gente tem muito mais coisas. Se vocês pegarem um livro de Cálculo 1 mesmo, ele é uma bitelona, assim, né? Ele é um argamaço. É bem do grande, então tem muito mais coisa. Mas o que a gente tenta passar nesse primeiro curso, né, nesse primeiro contato com vocês, é dar para vocês o respaldo teórico necessário, a base teórica necessária, para que depois, em outros momentos, vocês consigam, tenham a possibilidade de evoluir na teoria. É isso. Não pensem que com as nossas técnicas vocês têm todas as técnicas. Não tem. Não pensem que com o nosso curso vocês sabem de toda a teoria que está envolvendo funções integráveis. Não. A gente tem uma parcela dessa grande teoria. Todas as outras coisas que dependerem vocês vão saber entender. É o que eu espero, né? Que vocês terminem esse curso falando, olha, a base para entender essa teoria de funções integráveis, eu sei fazer as perguntas. É isso, eu quero que vocês entendam que esse curso é para vocês aprenderem a fazer as perguntas, tá? Ah, mas essa função está assim. Não, mas se essa função está assim, então a primeira derivada é positiva. Não, mas se ela está assada, a primeira derivada é negativa. Não, mas nesse intervalo aqui a concavidade está para baixo, então a segunda derivada é negativa. Então, saber bater o olho no gráfico e saber se questionar em relação a isso. Se tem uma bolinha ali no gráfico, quer dizer então que a função é descontínua. Essas delicadezas, eu acho que com esse curso a gente tem, né? Entender volume de sólido de revolução. Hoje eu vou bater bastante nessa tecla, porque a gente precisa entender qual é a região que eu quero o volume. A depender de qual é essa região, uma estratégia pode ser melhor que a outra. A de disco pode ser melhor que a de casca. A de casca pode ser melhor que a de disco. Tá? Então, é essas delicadezas que eu quero que vocês passem a ter ao término do nosso curso. Somos adoradores da função f de x, muito bonitinho. Seus spoilers hoje vai decidir a vida de muita gente. Clay, mas eu estou dando olha eu soltando aqui uma expressão. Mas eu estou dando assim um montãozão de spoilers já. Eu já venho dando spoilers ao longo das últimas 2 semanas, né? Mas é importante frisar que em qualquer modelo de avaliação que você tenha, você vai ter 2 questões. Uma de calcule, uma de aplicação. A de calcule, você vai ter um tanto lá de integral, e eu falo para você, escolha e resolva no máximo tantas. Aí, na parte de aplicação, você vai ter 2 aplicações. Aí eu falo, escolha uma. Ok? É isso a prova de vocês. É isso. Então, nesse espírito vai ser os nossos 2 encontros de revisão. O que eu separei? Eu separei 3 tipos de integral. 3 tipos de integral. Inclusive, uma delas dá para fazer de 2 maneiras, enfim. O ritmo da aula vai depender de vocês, tá? O ritmo da aula vai depender de vocês. Eu trouxe integrais para a gente poder discutir.
caso a gente discuta de maneira meio rápida, a gente pode olhar para pegar alguma atividade de monitoria e fazendo alguns exercícios de lá sem problema, tá? Tá bom? Mas eu separei uma aqui, vem cá comigo no quadro 3. Tá? Aquele clássico estilo de aula meu, né? Dou um quadro inteirinho de exercício, ao longo da aula a gente vai resolvendo esses exercícios. Então, aqui vai ter integração definida, indefinida, né? Cada uma delas dá para usar pelo menos um método, um tipo de método, tá? Essa daqui é a que eu tinha dado lá no comecinho para vocês, que é bom que a gente faça ela junto. Essa outra aqui é uma outra que caiu naquela avaliação minha, lembra que eu disse que eu achei minha avaliação do primeiro ano? Essa daqui e essa daqui estavam naquela avaliação. Mas só para vocês verem que elas são simples, elas podem ser um pouquinho assustadoras, mas elas são simples. Essa daqui é interessante, essa daqui é interessante, que ela é mais geral, a gente fez no caso em que x² mais a², né, dentro da raiz, então a gente vai fazer com menos agora. E por fim, eu dou uma região, e eu te peço a área dessa região, o volume do sólido quando eu giro essa região em torno do eixo x, e o volume do sólido obtido quando eu giro essa região em torno do eixo y. Sucesso? Sim? Sim? Tranquilo? Vamos fazer, se vocês quiserem ver um pouquinho o quadro, como que está o estudo dirigido de vocês? Vocês já começaram a fazer? Não começaram a fazer ainda? Começaram a fazer já? Ainda não? Ainda não? E vocês no chat, já começaram a fazer ou ainda não? Conta para mim, para eu ter noção. Alguns já começaram, alguns ainda não. Tá. Tá bem. Tá ótimo. A lista 6 vocês têm que entregar hoje, né? Tá todo mundo ligado nisso? Todo mundo ligado nisso. Então tá bom. Oi? Não entendi. O estudo dirigido, ele na real, a colega perguntou sobre o estudo dirigido, né? O estudo dirigido, ele é a preparação teórica para avaliação, né? Eu não vou ficar amassando, É claro que algumas coisas pontuais eu comento, né? Mas eu não vou ficar demonstrando, nada disso. Então, a parte teórica fica responsável pelo estudo dirigido. Mas depois que você passa pela parte teórica, você vem com os exercícios para treinar, né? E aí lá tem alguns exercícios que são mais imediatos, alguns tem algumas técnicas que são interessantezinhas, né? Envolvendo principalmente substituição trigonométrica. Então, e ao fim dele, vocês terminam com mapa mental, né? Que é um resumão de tudo que vocês fizeram. Tá bom? Então vamos começar, sem mais delongas. No quadro 1, pegar esses gizes aqui. No quadro 1, vamos fazer a primeira questão, ou pelo menos começar a discutir ela. A primeira questão pede o quê? Volta lá para a gente, por favor, para o quadro 3. Muito obrigada. A integral definida de 1 até raiz de 2, de ln de x elevado a meio dx. Antes de pegar qualquer técnica, vamos ver se isso aqui faz sentido, tá? A função ln, ela está definida só para valores positivos, não é isso? Certo? Só valores maiores do que 0. Tá, beleza. Aqui, raiz quadrada também é só para valores maiores do que 0. Então, tá tudo beleza aqui, né? Quando eu olhar dentro dessa raiz, eu estou desconsiderando a parte negativa. Certo? Tranquilo para todo mundo? Então, tá bom. Eu posso até fazer assim. Como que eu começaria atacando esse exercício?
Tem alguma coisa aqui que dá para melhorar, não tem? Se fosse a integral de ln de x, a gente sabe fazer, não sabe? Seria por quê? Qual é o método? De ln de x, como é que a gente integra? Partes? Substituição? Como é que faz? Integral da ln, como é que a gente faz? A integral da ln, só se fosse ln, sozinha ln, como é que a gente integraria? Conta aqui para mim no chat. Integral do ln? People. Integral da ln é por partes, né? Eu chamo o Q de quem? Chamo o U de ln e todo o resto de dv. Então, du é igual a 1 sobre x dx e v é quem? X, né? Então, fica U vezes v menos a integral de v du, que dá x vezes 1 sobre x, 1 dx. Então, isso aqui é x, ln de x, menos x, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Ln se resolve por partes, tá? Do mesmo jeito que x vezes ln de x, do mesmo jeito que potências desse x ao quadrado, ln de x. Agora, e se eu te desse essa integral aqui, ó? X ao quadrado, ln de 2x dx. Como é que eu integro essa? Tem alguma diferença? Vai o quê? Substituição, partes, vai de que jeito? Por partes? Por partes. Aí eu chamo de novo U de ln de 2x, dv é todo o resto. Então, du é a derivada disso. O que é a derivada disso? 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. Quem é v? X ao cubo sobre 3. Então, isso aqui fica U vezes v, x ao cubo ln de 2x sobre 3, menos a integral de v du. 1x vai embora, fica 6 embaixo, certo? Não, esse aqui vai embora com esse. Então, 1x aqui vai embora, então fica x ao quadrado sobre 3. dx. Essa daqui sai de boaça, né? Um polinominho, então fica x ao cubo, ln de 2x sobre 3, menos 1/3, x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, sobre 9, mais c. Essa daqui a gente fez em sala de aula, tá? Qual é a diferença de estratégia de todas essas 4 integrais? Nenhuma. Todas são por partes. Todas são por partes, ok? Agora, diferentemente do nosso caso de agora, né? Nosso caso de agora é o seguinte. Eu tenho uma composta aqui, não tenho? Concorda comigo? Antes de ter um produto de funções, eu tenho uma composta. Como é que a gente resolve o problema de composta? Como é que se resolve na integração? Como é que se resolve o problema de composta? Qual que é a técnica que vem da regra da cadeia? Substituição. Então, eu vou chamar quem? O camarada lá de dentro de uma variável, né?
o barra vai ser raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é o mesmo que x elevado a meio. Então, quem é du barra? Du barra é a derivada de x elevado a meio. Qual que é a derivada de x elevado a meio? 1 sobre 2 raiz de x dx. Ok? Ok. Bom, aqui em cima eu tenho que substituir só o dx, então eu tenho que deixar dx em função de du barra, ok? Como eu tenho essa raiz de x aqui, mas raiz de x é o barra, eu vou passar isso aqui para lá multiplicando, né? Então isso aqui vai ficar 2, raiz de x é o barra, du barra é igual a dx. Agora sim, eu vou ter ln de u barra vezes quem é dx, 2 u barra du barra, ok? Agora, eu tenho que substituir meus limites de integração também, não tenho? Sim? Porque se eu vou sair do universo de x e vou para o universo de u barra, eu preciso substituir os intervalos de integração agora para u barra, não é? Quando x vale 1, quanto que passa a valer o barra? Quando x vale 1, o barra vale 1 também, né? E quando x valia a raiz de 2, quanto passa a valer o barra? Raiz de 2 vai virar raiz de 4? Oxi. Então é até 2. Não. Ô, canela. Tá bom. Quem é o barra? Ah, eu queria que fosse coisa. Fosse 2. Tá bom. Então, se x é igual a raiz de 2, quando x é igual a raiz de 2, raiz de 2 elevado a meio, né? Que é o mesmo que 2 elevado a 1/4, não é isso? Certo? Ou 2 elevado a 1? X elevado a meio vezes x elevado a meio elevado a meio. Como é que se calcula isso? É o produto ou é a soma? Produto, né? Meio vezes meio, 1/4. Seria soma se fosse 1/2 vezes x elevado a 1/2, né? Aí conserva a base e soma os expoentes, né? Então, ok. Alright. E se eu mudar esse limite de integração aqui? Vai ser x elevado a 1/4? Tá bom. Chatinho, mas tá bom. Opa. Você quer o quê? 2 elevado a 1/4. Massa. Então, essa integral agora vai variar de 1 até 2 elevado a 1/4. De quem? ln. Quem é raiz de x? Raiz de x é o barra. Quem é dx em relação a du barra? 2 u barra du barra. Como é que fica essa integral, então? O 2 vai para fora. Raiz quarta de 2. De quem? O 2 foi para fora. U barra, ln de u barra, du barra, não é isso? Sim? Sim? Nada de esquisito? Tudo certo? Mais ou menos. Fala para mim. Como é que tá aqui no chat? Como é que tá aqui? Marromeno? Tudo ok por enquanto. Então tá bom. O pessoal daqui tá pensando muito. O que é que eu fiz daqui para cá? Eu fiz duas coisas. Eu fiz a mudança de variável, ok?
E aí eu tive que isolar o dx, tá? Precisei isolar o dx em função de u barra e du barra, ok? Nisso, eu tive que, já que é uma integral definida, eu precisei trocar os limites de integração, né? Saindo de x, indo para o barra. Quando x vale 1, o que vale o barra? Vale 1. Quando x vale raiz de 2, se o x vale raiz de 2, quanto que vale o barra? Raiz quarta de 2, certo? Ok? Ok. Professora, você disse que eu posso não mudar os limites de integração no começo. Aí a gente vai fazer depois assim. Tá bom? Então tá bom. Então tá. Então aqui eu tenho um produto de funções, sendo que uma é logarítmica, a outra é uma função algébrica. Como é que eu resolvo isso? Por partes, né? Quem eu chamo de U? Eu chamo o ln de U barra. E o dv é quem? Todo o resto, né? U barra, du barra. Então, du é a derivada de ln de U barra, que é 1 sobre U barra du barra. E quem é o v? Integral de U barra, que é U barra ao quadrado sobre 2. Então, como é que eu posso escrever essa integral aqui? Vou fazer de cá. 2 vezes está de fora, né? Ou 2 vezes está de fora. U vezes V, U barra ao quadrado, ln de U barra, certo? Certo? Sobre 2, menos, isso aqui variando de 1 até a raiz de 2, né? Raiz quarta de 2, menos a integral de 1 até a raiz de 2 de v du. Esse camarada cancela aqui com esse, fica U barra sobre 2 du barra. Ok? Ok. Tá claro? U vezes V menos a integral de v du. Então, ok. Então, como é que fica isso? Esse 2 aqui, opa, fecha aqui, né? Esse 2 aqui cancela com esse 2 aqui, então vai ficar... Ai, que quadradinho chato. Esse limite de integração aqui tinha que ser mais fácil, tá? Tá chato esse. Mas já que tá esse, fica esse. Então, vamos lá. Esse 2 aqui cancela com esse daqui, então fica raiz 2 elevado a 1 quarto elevado ao quadrado, certo? Vezes ln de 2 elevado a 1 quarto, certo? Estou substituindo, aplicando o teorema fundamental do cálculo para esse valor. Menos, para x igual a 1, quem é ln de 1? É a mesma coisa que e elevado a 0 dá 1, né? Então, isso aqui dá 0, não subtrai nada. Menos. Como é que eu integro isso? Qual é a integral de U barra sobre 2? U barra ao quadrado sobre 4, variando de quanto? De 1 até 2 elevado a 1 quarto. Então, isso aqui me dá... Esse quadrado com esse aqui me dá meio, então me dá raiz de 2, ln de 2 elevado a 1 quarto, certo? Menos 2 elevado a 1 quarto elevado ao quadrado dá quanto? 2 elevado a 1 quarto, 2 elevado a meio, certo? Dá 2 elevado a meio, 2 elevado a meio sobre 4, menos 1 quarto, né? Não precisa terminar isso aqui não, já está ótimo já.
Quisesse terminar, tudo bem, mas é a mesma coisa, né? Isso aqui junta, aí não dá para você diminuir nada não, que é só raiz de 2, enfim. É isso aí. Agora, a gente poderia ter resolvido igual, mas diferente, né? Aqui, o que eu fiz? Já que era uma integral definida, quando eu fui fazer a substituição, eu já fiz a substituição dos limites de integração também. Como é que eu poderia ter feito? Que é igual, mas é diferente. Outra maneira de resolver essa mesma integral seria assim, vem cá comigo. Resolve primeiro a indefinida. Aí você vai lá num cantinho da sua prova, resolve ela. Como é que é indefinida? ln de x elevado a meio dx, não é isso? Como é que você resolve ela? Mesma coisa, por partes. Primeiro substituição, chama o barra de x elevado a meio, deu barra, então vai ser meio de x elevado a meio dx. Esse camarada aqui passa para cá multiplicando, mais x elevado a meio é o barra. Du barra é igual a dx. Então, isso aqui fica integral duas vezes a integral de u barra ln de u barra du barra. Ok? Aí, agora, isso aqui é o quê? Uma por partes. Eu chamo de u ln de u barra. Então, o dv vai ser todo o resto, né? U barra du barra. D1 é 1 sobre U barra du barra. V é U barra ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui fica duas vezes U vezes V. U barra ao quadrado vezes ln de U barra sobre 2. Menos a integral de VDU. A integral de U barra sobre 2 du barra. Ok? Integral de VDU. Então, isso daqui dá o quê? Duas vezes. Esse 2 aqui vai embora, né? Então, fica U barra ao quadrado ln de U barra. Menos, esse 2 aqui foi para lá com aquele 2. U ao quadrado, certo? Sobre 2. U barra ao quadrado sobre 2, certo? Aqui vem U ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui cancelou com aquele de lá. Massa, mas eu saí de x, eu tenho que voltar para x. Quem é o barra em função de x? Raiz de x. Então, isso aqui fica x ln de x elevado a meio menos x elevado a meio ao quadrado, x sobre 2, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Deu isso aqui em x, pega e bota aqui ele, variando de onde até onde? Isso aqui é x, ln de x elevado a meio, menos x sobre 2, né? Variando de 1 até a raiz de 2. Ok? Raiz de 2, ln de 2 elevado a 1/4, não é isso? X elevado a meio, isso, menos raiz de 2 sobre 2, ok? Quando é 1, ln de 1 é 0, então fica só menos meio, menos com menos mais, meio. Tá certo? Bateu? Raiz de 2, ln de 2 elevado a 1/4, menos raiz de 2 sobre 2 ou sobre 4? Ah, aqui tinha esse 2 de cá que eu esqueci com esse. Que é 2, tá certo. Que é 2, tá certo.
Ah, então daria até para simplificar mais, mas deixa quieto. Esse 2 aqui, eu boto esse 2 aqui em evidência, ele vai embora, né? Aí a integral fica só o barra ao quadrado sobre 2. Isso aqui mesmo. Então tá certo, né? Das duas maneiras estão corretas. Qual que você vai escolher para fazer na prova? A que você preferir. As duas estão no mesmo rolê. O que que acontece? Se você, à medida que você faz a substituição, se você já muda os limites de integração, o seu resultado final já é o resultado final esperado, ok? Se você resolve ela como uma integral indefinida, pega o resultado e bota lá e aplica o teorema fundamental do cálculo, você tem que lembrar que você tem que voltar para a variável inicial para que faça sentido o seu domínio de integração para você poder aplicar, tá bom? Então, daqui você resolve num cantinho, mas você tem que resolver até o final, voltar e usar o teorema fundamental do cálculo. Aqui, se você já faz a mudança de variável desde o começo, quando você terminar a integração, você já chegou no resultado final. Não precisa manipular mais nada. É do jeito que vocês preferirem. Para mim, os dois estão corretos. Para mim, para a teoria, para qualquer ser humano que saiba cálculo 1, os dois estão corretos. Tá bom? No chat, como é que vocês estão? 1000 vezes mais fácil do segunda maneira, né? Dessa segunda maneira. Mas eu vou te contar por que 1000 vezes é mais fácil dessa segunda maneira. Porque a gente fez primeiro integração indefinida. Tá? Como a gente trabalhou primeiro integração indefinida, fica muito mais fácil assim. E aí você não quer... Para mim, essa daqui, ela fica mais... Parece que ela fica mais limpa, né? Porque você não fica carregando os limites de integração, enfim. Parece que ela fica mais limpa. Mas, por favor, independente da que vocês escolham, sejam muito organizados. Sejam muito organizados. Muito organizados. Tá bom? Muito, muito. Mais do que nunca. Tá bom. Então, beleza. Então, fomos a primeira. Para além da gente resolver essa primeira integral, a gente resolveu de ln de x. No meio dela apareceu x ln de x. Recordem do x ao quadrado ln de x. E é isso. Então, a gente fez um monte envolvendo ln, né? Tá. Fale. Aqui, ó, porque nessa integral aqui não apareceu u ao quadrado sobre 4? Porque esse 2 aqui eu coloquei em evidência e cancelou com esse 2 de cá. Era o que eu tinha errado do lado de lá. Então, daqui primeiro eu coloquei o 2 em evidência, esse 2 aqui cancelou com esse 2. E aí, a integral de u barra du é u ao quadrado sobre 2. Sacou? Esse 2 aqui matou esse 2 aqui, que matou esse 2 aqui. Isso. Porque a constante vai para fora da integral, né? Ela não interfere, tá? Vocês perceberam que eu estou fazendo bem mais rápido, né? Estou bem mais rápido, sim. Se tiver dificuldade depois, volta, mas é porque eu tô interessada em pensar, às vezes, em uma integral só, falar um monte de outras coisas, tá? Percebam que para essa integral aqui eu falei um monte de outras coisas, e além disso eu integrei outros 3 tipos de integral, né? Fiz outras integrais, tá? Então, tá bom. Podemos ir para o próximo? Dúvidas ainda a respeito? E todas as integrais definidas, todas as integrais definidas, vocês podem ou substituir os limites de integração lá no começo, ou resolve ela indefinida e substitui depois no resultado final. Todas elas, tá? Para todas elas, você tem a mudança de variável, ou você tem os limites de integração que cabem, tá? Todas elas. Sucesso? Sim? Podemos ir para o próximo? Podemos? O próximo provavelmente vai gerar um pouquinho de discussão. Essa daqui era uma das que eu tinha deixado de desafio. O
que eu acho interessante nela é que ela pode gerar bastante discussão no sentido de tentativa e erro, e pode ser que aquela não seja a melhor, entendeu? Tá. A gente pode fazer essa e depois pode fazer de essa daqui também. Tá? Pode fazer uma e pode fazer outra. Tá bom. Mas vamos fazer essa daqui de cima. Tá? X ao quadrado, raiz de x mais 1 dx. Vou apagar ali o primeiro quadro enquanto vocês vão pensando nessa daí. Alguém já tem alguma suposição? Acho que era Clay que disse que tinha feito, não era? A segunda é mais fácil. Acho que foi Clay que disse que essa daí já tinha feito, né? Quem tinha feito essa? Acho que vai aparecer um quadrado da diferença. Vamos ver? Isso, Clay. Me conta qual que é a substituição que você fez. E peraí, deixa eu perguntar aqui antes pra galera. Como é que vocês fariam essa? A ideia é eliminar o problema, né? Quem é o nosso problema aí? Nosso problema é a raiz, né? Então, vamos eliminar o problema de que maneira? Se chamar x mais 1 de u, aí fica a raiz de u que a gente sabe integrar, beleza, né? Mas quem é x ao quadrado dx? Bom, x ao quadrado eu consigo achar ele em função de u, né? Agora, qual que é a diferença se eu chamar... E se eu tentar chamar x mais 1 de u ao quadrado? Aí eu elimino por completo a raiz, não elimino? Vamos ver se esse é o melhor rolê? Vamos? A gente está em busca de eliminar esse problema. Uma suposição é chamar u ao quadrado de x mais 1. Ou seja, eu vou eliminar a raiz inteira, né? Eu chamo de u a raiz quadrada de x mais 1. Vamos ver se isso aqui é legal ou se vai dar ruim. Então, 2u du é igual a dx, não é? Tá certo? Tá certo. E agora? Mas quem é x ao quadrado? O x ao quadrado seria u ao quadrado menos 1, certo? Ao quadrado. É uma maneira. E aí, como é que fica a minha integral agora? Fica assim, integral de quem é x ao quadrado? U ao quadrado menos 1 ao quadrado. Quem é a raiz? Chamei de u ao quadrado. Certo? Quem é dx? 2u du. Ficou meio grande, mas se eu desenvolver esse quadrado aqui, é um polinômio, né? Não é? Mesmo que tenha ficado esquisitão, meio feioso, é um polinômio. Não é? É um polinômio. Quem é esse polinômio? 2 da integral quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo vezes u ao cubo, deu. Polinômio, né? Então, isso aqui me dá 2 vezes u à sétima. Qual que é a integral de u à sétima?
Aqui me dá o A7, né? Conserva a base, somos expoentes. O A7, qual que é a integral de U7? U8 sobre 8. Menos 2 vezes, qual que é a integral de U5? U6 sobre 6. Mais, qual que é a integral de U⁴? U⁴ sobre 4. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Mas eu parti de U, então tenho que voltar, partir de X, então tenho que voltar para X. Então isso aqui dá, quem é U em função de X? Raiz de X mais 1 elevado, ou poderia ser, X mais 1 elevado a meio, elevado a vezes 8, 1/4, né? Sobre 4, ok? Mais esse aqui cancela com esse, sobra 3, ok? Então, deu 2/3. Quem é o A6? É x mais 1 elevado a meio, vezes 6 elevado ao cubo, isso? Ah, aqui é 4. Aqui é 4. Isso. Mais, esse aqui arruma com esse, 2, x mais 1, meio vezes 4, 2. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Dá para fazer de outra maneira? Dá. Eu posso não eliminar a raiz inteira. Não tem problema também. Pode fazer como? Eu posso chamar de U x mais 1. E du é igual a dx. Ok? Então, quem é x ao quadrado? X ao quadrado é o menos 1 ao quadrado, não é isso? X ao quadrado é u menos 1 ao quadrado. Então, como é que fica essa integral? X ao quadrado, que é u ao quadrado menos 2u mais 1, vezes a raiz de x mais 1, que é u elevado a meio, dx, que é igual a du. Achei mais fácil. Achei mais simples. Mas vai por vocês. Tá? Vai por vocês. Aqui eu tenho só a integral de u, não é isso? Quem é a integral de u? U ao quadrado sobre 2. Menos. Aqui me dá u elevado a 3 meios, né? Que dá 5 meios, não é isso? U elevado a 5 meios sobre 5 meios. Tá certo? Ah, tem 2 vezes aqui, né? Vai dar uns 4/5 aqui. Vamos ver se está certo? X ao quadrado, u menos 1 ao quadrado, u menos 1 ao quadrado, ok. U ao quadrado menos 2u mais 1, ok. Raiz de x mais 1 é a raiz de u, que é u elevado a meio, ok? Dx é igual a du. Tá certo, né? Tem nada de esquisito aqui. Aqui eu tenho u ao quadrado vezes u elevado a meio, u elevado a 1, né? Certo? Certo? U elevado a 1, qual que é a integral de u? U ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou ter menos 2 vezes. Conserva a base. Somos expoentes, né? 1 mais meio, 3 meios, certo? Integral de u elevado a 3 meios, adiciona 1 em cima. U elevado a 5 meios, certo? Então, fica 1 elevado a 5 meios sobre 5 meios. Mais u elevado a meio. Qual que é a integral de u elevado a meio? U elevado a 3 meios
sobre 3 meios. Ok? Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Quem é o x mais 1? Então, isso aqui é x mais 1 ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui sobe multiplicando, então me dá menos 4 quintos de x mais 1 elevado a 5 meios. Tá certo? 1 mais 5 elevado a 5 meios. Aqui tinha um menos. Eu já tô ruim de conta, né, gente? Tô bem ruim. Elevado a 5 meios. Mais 2 terços. X mais 1 elevado a 3 meios. Mais C. Esse aqui tá um pouquinho diferente isso aqui. Esse aqui, vamos ver o que está certo? Vamos ver se os dois estão certos. Essa daqui é a única que está igualzinha, né? Se eu derivar isso aqui, me dá x mais 1 elevado ao cubo, certo? Se eu derivar esse, me dá menos 2 x mais 1 elevado ao quadrado. Né? Deriva esse aqui para eu ver o que é que está certo. 2 vezes, ok. Aquele ali me dá mais x mais 1. Ok? Aquele ali é que eu acho que foi meio esquisito. Agora, se eu colocar o x mais 1 em evidência, esse aqui eu tenho 1 menos 2 vezes x mais 1 mais x mais 1 ao quadrado. Que beleza, hein? Eu acho que essa daí de cima é que estava ruim. Menos 2, então vai ter mais 1 aqui. Menos 1, vai ser mais 1 que vai embora. X ao quadrado, vai aparecer um x ao quadrado aqui, beleza. 2x com menos 2x vai embora. Não, vai dar certo. Ah, mas aqui não é x a meio. Aqui vai ter alguma continha errada, galera. Aqui tem alguma potência de x mais 1 que não tá boa, não. Tá? Aqui tem alguma potência de x mais 1. Porque o que eu fiz? Eu derivei para ver se eu voltava na mesma expressão de dentro, certo? E aí, quando eu derivei, me deu um probleminha aqui. Aqui dentro vai aparecer o x ao quadrado, tá? Esse 1 aqui vai embora com esse mais 1, com esse mais 1 de cá vai embora com esse menos 2. Esse menos 2x vai embora com mais 2x que vai aparecer aqui. Vai ficar só um x ao quadrado aqui, que é o x ao quadrado que a gente tem lá. Só que quem está multiplicando é x mais 1, não a raiz de x mais 1, sacou? Tem alguma potência aqui que está ruim. Vamos lá. X ao quadrado passa esse aqui para cá. Eu acho que isso. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, massa. Raiz de x mais 1 é a raiz desse, que é u. Pronto, achamos, né? 2 do du, é isso. Tinha um u a mais. Acabou, né? Agora, aqui me dá u a sexta, então vem u a sétima sobre 7. Ok? Me dá u a sexta vezes 2, ok. Menos 2 vezes u a quarta, u a quinta sobre 5. Mais u ao quadrado, u ao cubo, certo? U ao cubo sobre 3. U a sexta, u a sétima sobre 7. Esse 2 está daqui. U a quarta, u a quinta sobre 5. E u ao quadrado, u ao cubo sobre 3. Ok. Aqui me dá, então, agora a parada vai ficar melhor. Então, me dá 2 sobre 7. Quem é u? Raiz de x mais 1. X mais 1 elevado a
7 sobre 2, isso? Menos 2 sobre 5, x mais 1, elevado a 1 sobre 2 vezes 5, 5 sobre 2, ok? Mais, tenho 3 aqui, o 2 ali. Sim, aqui viram 4, que é o 2 multiplicando, 4 quintos, ok? Aqui é x mais 1, elevado a 3 meios, sobre o 2 ali multiplicando, sobre 3. Ah, bingo, né? Isso aqui dá certo? O 2 com 2. Ah, aqui é soma, né? 2 mais 1 meio. 5 meios, né? 2 mais 1 meio. 4 sobre 2, que é 4 mais 1 sobre 2, né? 5 meios. Nossa, eu tô bem ruim hoje de conta. Vou até fazer as coisas mais devagar, vocês me desculpem aí. Porque hoje aqui tá de parabéns. Aqui, conserva a base, somos expoentes, né? Então, 2 mais meio, aqui é 1 mais meio, 1 mais meio é 3 meios. 3 meios, certo? Ok? 2 mais meio é o quê? 4 sobre 2, 5 sobre 2. Quando você adiciona 2 sobre 2, vai dar 7 sobre 2. Aham. Aqui já deu de boa, né? 1 mais meio, 3 meios, 3 meios mais 2 meios, 5 meios. Ok, ok. Isso aí. Agora sim. Agora sim. Que é esse 2 aqui multiplicando. Sobre 7. Pronto, vou fazer as coisas mais devagar, tá? Porque eu tô meio ruim de conta hoje. Agora deu certo, né? Quando a gente resolve os probleminhas ali de índicezinho, dá certo, né? Existe alguma que é melhor? Não. É a que você preferir. Você pode fazer tanto com o quadrado, quanto você pode fazer sem o quadrado. O que você quiser. Mas ambas tiveram a mesma estratégia, né? Que era uma substituição simples, tá? Desculpa pelo engasgado ali das contas. Fiz a segunda maneira. Isso é do jeito que vocês preferirem. Pronto, essa daqui já foi, né? Fica de tarefinha para vocês pensarem a respeito dessa. X vezes raiz de x ao quadrado mais 1. Fica de tarefinha, tá? De verdade. De verdade. Uma tarefinha importante essa, tá? De verdade. Vamos fazer essa terceira para depois fazer de aplicação. Essa terceira, quando a gente fez ela, a gente fez uma muito semelhante a ela, mas era generalização quando embaixo era a soma, né? Agora vamos fazer essa generalização quando eu tenho um menos aí, tá? Esse A aí quer dizer que pode ser para qualquer número que eu quiser colocar. Para qualquer número. Vem comigo? Eu tenho uma raiz quadrada de uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. Quem que eu chamo de quê aí? Vocês lembram? Secante. Isso aqui vai ser uma raiz, né? Para essa raiz aparecer aqui. Bom, isso aqui é coraçãozinho.
x ao quadrado é igual a coração ao quadrado mais a ao quadrado. Se esse aqui passa para cá, eu acho quem é coração, né? Quando eu extrair o raiz, raiz vem para cá. Então, é coração. Ok. Mas qual é a relação entre x e a? O a é a sobre x é o quê? Cosseno de θ, não é isso? Não é isso? Cosseno de θ. Então, quem é x? É a secante θ. Ok? Ok? Ok, você estava certinho, Vanildo. É mais? Isso mesmo, Clay, tá certo também. Então, é a secante. Só para vocês perceberem que se vocês entendem a teoria, vocês não precisam ficar decorando, tá? Então, tá bom. Então, x é igual a secante de θ. Então, quem é dx? Derivada da secante? Secante vezes tangente. Já vamos olhar quem é essa raiz. Quem é x ao quadrado menos a ao quadrado? É igual ao quadrado secante ao quadrado de θ, menos a ao quadrado. Se eu coloco a ao quadrado em evidência, sai ele. Quem é secante menos 1? Secante ao quadrado menos 1. Mais tangente ao quadrado é? Então, secante ao quadrado menos 1 é? Tangente ao quadrado, tá certo? Na raiz, quando sai, fica só tangente. Então, quem é que é essa mudança? Dx é a secante de θ, tangente de θ, dθ. Sobre quem é essa raiz? A tangente. Estou multiplicando e dividindo por a tangente. Beijão, falou, valeu. Qual é a integral da secante? Para integrar secante, eu multiplico e divido por tangente mais secante, certo? Então, isso aqui vai dar o quê? ln do módulo da tangente mais a secante. Vamos lembrar disso aqui, ó. Integral da secante, eu multiplico e divido por secante mais a tangente. Aí eu chamo esse denominador de u. Quem é du? Tangente vezes a secante, mais a tangente ao quadrado de θ, dθ. Mas aqui em cima é exatamente isso que eu tenho, né? Secante ao quadrado, perdão. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Aqui em cima é exatamente o que eu tenho. Secante ao quadrado mais tangente vezes secante, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu fizer du sobre u. Qual que é a integral de du sobre u? ln do módulo de u. Mas quem é u? Secante mais tangente. Tá? Precisa fazer essa integral? Não. Usa esse resultado na prova, tá bom? Mas se não se recordar, só lembrar que para secante eu tenho que multiplicar e dividir por secante mais tangente. Vocês conseguem deduzir, como eu deduzi agora. Tá bom? Tá bom? Então tá bom. Então tá bom. Então isso aqui é ln do módulo. Quem é a tangente de θ? É essa raiz sobre a, né? Certo? Você que está multiplicando, passa para lá e dividindo. X ao quadrado menos a ao quadrado.
E quem é a secante de θ? X sobre A. Isso aqui tudo sobre A. Todo mundo dentro do módulo. Opa, por que esse dθ aqui? Difícil? Tranquila, né? A gente fez com um azinho, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pi. Qualquer número, tá? Eu só peço que esse número seja positivo, tá bom? Mas é que poderia ser qualquer número. Então, se tiver uma integral de dx sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos um número ao quadrado, é isso aqui que nós vamos fazer, né? Tá ótimo. Se tiver x ao quadrado mais a ao quadrado, a estratégia é a mesma, só que a mudança vai ser com a tangente, não é isso? Aparecer a tangente aqui. E se for a ao quadrado menos x ao quadrado, vai aparecer um seno, não é isso? Sim. Já revisamos, então, todas as integrações trigonométricas. Mentira, aula que vem a gente vai fazer mais uma. Trabalhosa é muito cansaço no final do curso. Às vezes estou errando o que eu sabia. Eu também, Clay, vocês perceberam ali na minha substituição. Tá todo mundo assim, real. E vocês podem ter certeza que o fato de eu colocar tanto a primeira questão quanto a segunda questão para vocês escolherem é porque eu quero que a prova seja de fato o que vocês se sentem mais confiantes para resolver, tá? Não é aquilo que eu julgo ser mais importante. Eu quero que vocês Agora lascou mesmo. Eu quero que vocês entendam o que vocês consigam executar, aquilo que de fato vocês estão mais confortáveis para executar. Tá bom? É isso, vai ter um monte de questões, eu falo, escolha tantas e desce lenha. Tá bom? A prova dessa vez vai valer 10, não vai valer 11, nem 12, nem nada não. Fechamos essa. Ainda envolvendo integração por partes, fica essa daqui de testezinho para vocês, tá? Vou dar uma recomendação muito forte. Essa daqui que eu disse para vocês fazerem, ela é mais importante do que essa daqui. Então, se vocês forem priorizar, priorizem aquela. Mas essa daqui é bem interessante também. Eu acho que eu fiz ela em aula. Não tenho certeza, mas eu acho que eu fiz ela em aula. Vamos então para o famigerado aplicação? Que essa aplicação aí vale 2,5 pontos na nossa prova. Eu te dou a região. Vem comigo? Eu quero a área, o volume em X e o volume em Y, ok? A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem essa região é vamos desenhar essa região. Vamos entender quem é essa região, tá? Quem é essa região em R2? São todos, o X está de 0 até 1 e os Y dessa região estão abaixo da raiz de X e acima de 0, né? Então é uma paradinha assim. É isso, né? O X está variando de 0 até 1. Quando o X vale 1, aqui também vale 1. E o Y é um ponto que está abaixo de raiz de X e acima de Y igual a 0, não é isso? O Y está abaixo de raiz de X e acima de Y igual a 0, não é isso? Essa região. Tá claro? Esse é um ponto muito importante para vocês. Muito importante. A partir daqui, eu quero achar a área.
Quem é o quais são essas curvas? Quais são essas curvas? Essa curva é o y igual a zero, que é essa curva, e o y igual a raiz de x, que é o inverso de x ao quadrado, né? Que é essa curva. Se fosse y, por exemplo, menor ou igual que x ao cubo, qual que é x ao cubo? É aquela bandinha assim, né? Certo? Isso aqui é x ao cubo. Se fosse essa região, seria isso daqui, né? Seria essa região. Sacou? Ah, isso com x maior que zero. Certo? Entenderam isso? É claro que eu vou dar regiões envolvendo polinômios para ser uma coisa mais tranquila, né? Então, não vai ser um troço muito escalafobético, não. Tá bom. Então, como é que eu acho a área dessa região? Como é que eu acho a área dessa região? Tenho duas funções, não tem? A função de cima e a função de baixo. Qual é a área? Como é que eu calculo a área? É a integral em x de a até b da função que está acima. Quem é que está acima? Raiz de x menos a função que está abaixo, que é y igual a zero. Concordam comigo que é a mesma coisa nesse caso? A área coincide com a integral definida de raiz de x? Concordam comigo no intervalo 0,1? Nesse caso coincide, porque eu estou acima do eixo, tá? Se eu estiver abaixo do eixo, não. Tá bom? Tá bom. Tem esse camarada aqui. Qual é a integral de raiz de x, dx? Meio mais 2 sobre 2, 3 meios. X elevado a 3 meios sobre 3 meios. Variando de 0 até 1, que é a mesma coisa que 2 terços. Sim? Sim? Aqui vai me dar 1 sobre 3 meios, copio o primeiro vezes o inverso do segundo, 2 vai para cima, né? Como é que vocês estão aí no chat? Como é que vocês estão aí no chat? Entende? Que o símbolo é esse aparecendo um R. É o símbolo que eu estou usando para região, Ivanildo. É que eu estou fazendo um R estiloso. Mas ele poderia ser um R normalzinho. Poderia ser triangulinho também. A área de triângulo. Mas é que esse R é estiloso. Tá bom? Então tá bom. Ai. Próximo passo. E aí vem as explicações importantes para vocês. Próximo é volume. Vamos entender o que é o volume dessa região quando eu girar essa região em torno do eixo X. Se eu giro ela em torno do eixo X, vocês concordam comigo que basta usar aquela estratégia que a gente fez para disco, que eu identifico a área dessa região? Se eu giro ela em torno de X, é suficiente aquela integral por discos, tá? Ela não é a casquinha, ela é exatamente o miolinho. Se ela é o miolinho, é por discos. Ok? Tá claro? Porque as técnicas de disco e de casca servem tanto para X quanto para Y. E aqui a gente vai ver uma situação, aqui agora, nesse momento, deixa eu ver se a gente vai ver.
Isso. Vocês vão ver, por exemplo, nesse mesmo exercício, quando a gente gira em torno de y, a gente pode usar duas maneiras, tanto por casca quanto por disco. Tá bom? Pode usar tanto um quanto o outro. É claro que daí a cara da integral vai ser outra, a estratégia vai ser outra. Mas o que eu quero que fique claro é que a técnica de discos e a técnica de casca é para tanto girar em torno do eixo x quanto em torno do eixo y. Quando que, em qual situação, se eu girasse em torno do eixo x, eu usaria casca? Se a função não tocasse esse eixo, né? Por exemplo, essa região está abaixo de y está entre a função x e x ao cubo, tá? Essa aqui é a região. Se eu giro essa região, em torno do eixo x, quando eu fizer por discos, eu vou ter o volume gerado por isso daqui, ó. Tá? Se eu fizer só por disco, eu vou ter isso daqui, só abaixo dessa curva. Vou ter só o grandão macição lá de fora, tá? Então, para achar essa região, a gente pode fazer isso aqui semana que vem, tá? Quer dizer, na quarta-feira. A gente faz entre x e x ao cubo. Quando eu girar em torno do eixo x, se eu fizer por disco, eu vou ter o maciço. Mas eu só quero a casquinha, né, do maciço. O maciço é o volume inteirão. Eu só quero a casquinha do negocinho. Então, eu faço via método de casca, e aí eu já acho só essa parte. Ou eu posso fazer por disco, quando eu fizer do macição menos essa partezinha aqui. Ok? Por isso que vocês têm que estar claro para vocês, tem que estar muito claro para vocês quais foram as estratégias que eu fiz para deduzir por casca e por disco. Por disco é essa região que está perto do eixo. Por casca é a bichinha que está fora. Então, quando você gira, o volume do grandão menos o do interno é o que dá o da casca. Sacou? Tá claro? Isso a gente vai pegar um exercício agora, em torno do eixo y, e vai fazer dos dois jeitos. Tá? Então, beleza. Mas voltando aqui para o nosso, então, se eu girar essa região em torno do eixo x, eu obtenho... Se eu girar ela em torno do eixo x, basta eu usar a técnica de discos, né? Porque ela está aqui tocando o eixo x, então vai ser aqueles retangulinho aqui. Quando eu girar o retangulinho, vai dar exatamente o volume do sólido que eu quero. Concordam comigo? Então, aqui basta usar o volume em x. Eu chamei de triângulo. No eixo x, isso daqui é exatamente o quê? A integral em x, de 0 até 1, de π vezes... Qual é a função que eu estou integrando? É essa daqui, né? Basta ser essa daqui de cima, né? Que a de baixo seria essa menos essa, ao quadrado. Então, é essa aqui de cima, que é raiz de x ao quadrado de x. Esse aqui, beijão, falou valeu com esse aqui. Integral de π de x, d de x, é π de x ao quadrado sobre 2. Variando de 0 até 1, π sobre 2. Então, esse aqui é o volume em x. Agora, vamos pensar no volume em y. Se eu giro em torno de y, vou fazer o desenho aqui de novo. Chamou? Aqui, olha, se você tivesse, não tem o que fazer a maior menos a menor aqui, né? Certo?
Não tem, na verdade, aqui não vai dar como fazer a maior menos a menor, né? Não faria sentido nesse caso. Agora, opa, como eu tinha feito aquela de x ao cubo e 1 sobre x, quando eu giro ela, também não faz sentido a maior menos a menor ao quadrado, né? Porque o volume que eu vou querer é o da casca. Então, vai ser a integral da função de fora, que vai ser o volume externão, menos desse internam. Mentira, vai ser assim mesmo. Vai ser o de fora menos o de dentro. Olha só. Ai, ai. No lugar do 0 fosse tipo 4. Então, quer dizer, seria, por exemplo, seria de 1 até 4 que você está falando. O y está entre a raiz de x e 0, ok. Se fosse... Tá, se eu tivesse algum outro y aqui, por exemplo, para ver que ela está abaixo do eixo y, né? Tem mais a... Tá, mas daí não faria sentido, né? O que poderia fazer sentido... Aí, porque daí você mudaria a região. Se você mudasse a região, por exemplo, aí seria, por exemplo, de raiz de x até 4. Aí faz sentido. Porque daí eu estou abaixo de y igual a 4 e acima dessa função. Aí seria uma região tipo para cá, ó. Pode ser que ocorra de ter entre duas funções. Por exemplo, que nem eu estava dizendo, entre x e x ao cubo. Mas eu posso sempre olhar isso como sendo uma função apenas, que seria uma função diferença, não é? Não é a mesma coisa? Eu olhar isso aqui não é a mesma coisa que eu olhar nessa região? Quem está acima é essa. Opa, contrário. Deixa eu ver. Aqui e aqui, isso. Essa menos essa, né? X menos x ao cubo. Se eu estou aqui, eu estou abaixo. Os y estão abaixo. Essa aqui não é essa aqui, não. É essa. Isso. Então, aqui eu estou abaixo da função x. Os y estão abaixo da função x e acima da função x ao cubo, certo? E aí, sim, é x menos x ao cubo, que é essa regiãozinha aqui. Isso. Aí eu coloco dentro da integral. Bom, aí que entra, né? Se eu gerar em torno do eixo x aqui, quem é que é essa região aqui? Eu vou conseguir o volume dela a partir de dois tipos de integral. Pode ser ou fazer o volume da gerada por essa de fora menos o volume gerado da de dentro, certo? Que daí eu acho essa casquinha. Ou usar a fórmula de casca para essa função. Pode ser dessas duas maneiras. Eu vou fazer uma agora em y, que pega exatamente essa estratégia. Vem comigo. Estou especulando muito aqui, mas que é importante. Errou. Ok. Eu tenho essa região, certo? Quando eu girar, eu quero o volume desse objeto, certo? Certo. Se eu giro esse retângulo todo, tá? Se eu girar esse retângulo todo, isso daqui, a área desse objeto aqui vai ser a área do cilindro todo, menos essa aqui interna, não é? E essa é exatamente a estratégia que a gente usou lá para a casca, não é? Não é a mesma? Não é que tinha um cilindro lá no meio que eu tirava ele? Lembra? Tá. Então, para a casca nessa, o volume nesse aqui. Então, o volume em y aqui seria o método um deles seria o método da casca,
que seria a variação em x, de 0 até 1, de quê? 2πx f de x. Onde esse f de x é essa função que está acima, né? Ok? Então, isso aqui fica 2π da integral de x. Quem é essa função que está em cima? Raiz de x, d de x. Então, isso aqui é 1 com mais meio. 1 mais meio, 3 meios. 3 meios integral, 5 meios. 2π x elevado a 5 meios sobre 5 meios, de 0 até 1. Vou copiar de cá. Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Esse 2 aqui sobra, fica 4/5 de π. Acabou, né? Para x igual a 1. Esse é um tipo de volume que eu posso olhar essa região. Eu posso olhar essa região com outro tipo de volume. Qual? Usando a estratégia de disco, né? Como é que eu olho ela em disco? Aí eu tenho que olhar, ao invés de ser a variável em x, a variável agora é em y, né? Certo? E como é que seria isso? Seria o volume. Deita a cabecinha, para a gente fazer de disco aqui. Deita a cabecinha, então. Então, vai ser o cilindro de fora. Quando eu olho para disco, eu estou olhando essa área aqui embaixo, não é? Certo? Quando eu olho para disco, eu estou girando em torno do eixo Y, mas se eu olhar como a técnica de disco, eu estou olhando para essa região aqui. Ok? Então, quem vai ser essa região amarela? Vai ser o grandão de fora, menos essa de branco, não é isso? Pela estratégia de disco. Então, isso aqui é por casca. Agora por disco. O volume do bichinho que eu quero. Quem é essa de fora toda? Bom, eu estou girando assim, o raio é 1, a altura é 1, base vezes, a área da base vezes a altura, né? Posso pensar assim, não tem problema. A área da base, quem que é a base? Estou girando assim. Base πr ao quadrado, π vezes 1 ao quadrado, altura 1, π, né? Menos a integral. Agora, vou olhar em y, tá? Vou olhar em y. Como que é em y aqui, essa camarada? O y varia também de 0 até 1. Se eu vou fazer por disco, é π vezes a função em y ao quadrado, não é isso? Qual que é a função em y? Se o x é igual a raiz... Olha assim para mim. Em y, quem é essa função? Y ao quadrado, não é isso? Em y, essa função aqui é y ao quadrado, não é? Sim? Então, isso aqui é y ao quadrado dy. E aí, ok. Π menos π que multiplica a integral de y à quarta, é y à quinta sobre 5, variando de 0 até 1. Então, isso aqui é 5 menos 5π menos π sobre 5, né? Que é 4π sobre 5. Viu que deu o mesmo volume? Viu que eu posso olhar de um jeito ou eu posso olhar do outro? Qual que é o correto? Os dois. Qual que você vai usar? O que você preferir. Se você quiser só olhar pela estratégia de discos e cascas, tá? Essa daqui dá para girar assim, você usa só disco, girar assim, você usa só casca, tá? Mas se você quiser usar só por disco, você pode usar só por disco. Por exemplo, em x eu usei por disco, e em y usando assim eu também só uso por disco, não tem problema. Tá bom? Tá entendido as duas estratégias? De verdade, verdadeira? Do fundo do coração? Por que que esse π daqui vem da área do grandão
O que é? Eu quero achar essa área amarela. Lembra? Eu estou de cabecinha deitada. Estou de cabecinha deitada. Quem é essa área do amarelo? É a área do grandão, se eu giro esse retângulo inteiro, menos essa área branquinha, não é? E essa área branquinha aqui eu uso a estratégia de disco para achar ela. Sacou? Em Y, mas eu uso ela de disco. Entendeu? Então, esse π aí apareceu como área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. O raio é 1, a altura é 1, fica só π. No chat, como é que vocês estão? Essa, se fosse o giro em Y, seria por casca. Clay, pode ser tanto por casca quanto por disco. É isso que eu quis mostrar para vocês, tá? A parte de área e volume é mais legal. Que bom, Gabi. Ok. O que mais vocês têm de dúvida? Vocês querem que eu faça essa outra integral aqui? Ou quer que faz essa outra integral aqui? Aqui é mais importante, né, seus danados? Então tá bom. No chat, de área e volume, tá melhor? Porque na aula passada a gente ficou meio atropelado e ficou bem ruinzinho, né, no final. Então, mas eu acho que agora ficou um pouquinho mais inteligível, né? O que é que está acontecendo. Por isso que eu disse, faz a área, faz a região desde o começo. Desenha a região desde o começo. Eles falaram a mesma coisa no chat. Professora, faz a integral que é mais semelhante à da prova. Farei. Tá claro isso? A próxima aula a gente vai fazer com essa região aqui, ó, da reta e x ao cubo. Girando em torno de x e girando em torno de y. Tá bom? Em torno de x, eu posso fazer ela por casca e por disco também, não tem problema. Posso fazer dos dois, faça maior menos o menor, não tem problema. E assim eu saio por casca e disco também. Tá? Casca e disco. Tá bom? Então tá bom. Tô apagando. Aqui é para fazer, aqui tem mais cara de prova. Seus danados. E aí depois disso a gente encerra. Ou então a gente só discute essa estratégia, porque eu quero que vocês pensem nela. Quero de verdade que vocês pensem nela. Como é que vocês fariam? Por substituição simples ou substituição trigonométrica? Substituição simples. Chama x ao quadrado mais 1 de u. Acabou, né? du sobre 2 vai ser x dx, né? Sim? du é igual a 2x dx. Esse 2 já passou para cá, ficou x dx. E aí, acabou, né? Quem é x dx? du sobre 2. O que é x ao quadrado mais 1? É u. Então, é u elevado a meio. Então, isso aqui me dá u elevado a 3 meios sobre 3 meios vezes 1 sobre 2, mais sua constante arbitrária de integração. Esse meio vai embora com esse meio daqui. Quem é x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios sobre 3, mais sua constante arbitrária de integração. Sim? Daria para fazer por substituição trigonométrica? Daria. É mais fácil? Acho que não, né? Fala. Quer falar? U igual a x ao quadrado mais 1, para eu facilitar, para eu eliminar esse problema, né?
Quando você deriva, du é quem? 2x dx. Esse 2 já veio para cá. Chega, agora chega. Simples, suave. Então, gente, a prova vai ter mais ou menos essa pegada aí. Vai ser uns trem que vocês vão ter que dar uma pensadinha antes, mas que depois vocês percebem que não é tão difícil, tá? É só parar e raciocinar um pouquinho, tá? Parar e raciocinar um pouquinho. Não é para dar a louca e tentar resolver tudo, Não, calma. Calma nessa hora. E se vocês estiverem pensando que a prova está muito difícil, é porque vocês estão olhando ela de uma outra maneira. A prova não é para ser difícil. As questões que eu trago em sala de aula não são tão difíceis, certo? É mais ou menos conversando assim, tá? Na verdade, na aula a gente traz exercício até mais difícil do que a avaliação. Então, uma dessas na prova, dá um nervoso, eu poderia entrar na trigonométrica. Com uma dessas. Então, por isso que eu disse, façam bastante exercício, tá? Com mais exercício vocês fizerem, mais vocês vão ter esse tino de bater o olho na questão e falar assim, ou sai assado, tá bom? Quarta-feira, então, a gente faz área, região, área e volume entre a reta y igual a x e y igual a x ao cubo. Vou dar a região de outra maneira, para a gente poder achar quem está em cima, quem está embaixo, tá? Então, a região vai ser do mesmo jeito, igual, só que diferente. E vou trazer mais umas 3 integraizinhas interessantes, dessas assim, mais geraisinhas, para a gente calcular junto, tá? Lista de exercícios sobe hoje, o mais rápido possível. Os monitores estão aí para atender vocês. Se cuidem. Lembra que essa semana a gente só vai colocar a cereja no bolo do nosso curso que a gente vem fazendo desde o ano passado, tá? Então, se cuidem uns dos outros. Quem não tomou vacina vai tomar vacina, que é importante. E é isso. Fiquem bem, até quarta.